Vida, tão misteriosa quanto de onde viemos. Não sabemos se somos a evolução do macaco ou se fomos criados por Deus. A ciência versus a religião. Homossexualidade. De onde veio? É um vício, uma doença, uma escolha ou uma condição? Em nossa sociedade, muitos acreditam que a homossexualidade virou modismo e que ser homossexual é uma opção de vida. Mas muitos esquecem que estamos na era da informação e que a homossexualidade sempre existiu. Existem muitas pessoas que sofreram da caricatura gay criada pelas religiões. As pessoas permanecem preconceituosas até conhecerem um gay. Quando se dão conta de que tem um irmão gay ou uma irmã lésbica, isso começa a desaparecer. Nascemos com a consciência católica de que é pecado a homossexualidade. Mas Jesus em nenhum momento disse que pessoas do mesmo sexo não pudessem se amar. A Bíblia diz em Levíticos que se um homem se deitar com outro homem de modo como com uma mulher, os dois estão condenados à morte. Se levarmos a Bíblia no contexto literal, deixaremos os 10 mandamentos para trás e um mandamento principal: não matarás. Desde que existe vida na Terra, existe a homossexualidade. Os pesquisadores apontam que a atividade homossexual masculina e feminina é comum em mais de 200 espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos. O que poderia indicar que também era praticada pelos homens pré-históricos. Desde as primeiras civilizações como Suméria, Egito, Israel, Babilônia, Grécia, Roma, Índia e China, existiram e existem comportamentos homossexuais. Suméria, a mais antiga epopeia conhecida, conta a história de amor do rei Gilgamesh e seu amado Enkidu. Gilgamesh sonha com Enkidu. Acorda e conta seu sonho à sua mãe, a deusa Ninsu, uma entre os deuses sábios. Gilgamesh diz: Mãe, tive um sonho esta noite. Eu estava cheio de alegria. Os jovens heróis estavam ao meu redor, e eu caminhava pela noite sobre as estrelas do firmamento. Um meteoro da substância de Anu caiu do céu. Eu tentei levantá-lo, mas se mostrou pesado demais. Todo o povo de Uruk se juntou ao redor para vê-lo. As pessoas comuns se acotovelavam, os nobres se atropelavam para beijar seus pés. E para mim, sua atração era como amor de mulher. Então a deusa Ninsu disse ao seu filho Gilgamesh: Essa estrela que desceu como um meteoro do céu, eu fiz para ti. E tu foste atraído como se fosse por uma mulher. Quando o vires, ficarás contente. O amarás como se a uma mulher, e ele nunca te rejeitará. Necrópole do Saqqara, Egito. Há 2400 anos antes de Cristo, existiram 2 servos reais do faraó Nil-Seré, chamados Khnum-Hotep e Nyanke-Khnum. Ambos tinham cargos importantes. Eram confidentes reais do faraó. Estes representam o primeiro registro de união homossexual da história da humanidade. O Egito era um reino onde a sexualidade não era punida como nas sociedades posteriores. Mas o que pode chocar todos que nos assistem é que no ano de 945 a.C., Davi e seu amigo Jonatas eram homossexuais.
Mas a Bíblia conta que Davi e Jonatas se beijaram e que a alma de Davi se ligou com a de Jonatas. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, 3 e 4, que diz: E sucedeu que assim que acabou de falar a Saul, a própria alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a sua própria alma. E Jonatas e Davi passaram a concluir um pacto, porque o amava como a sua própria alma. Além disso, Jonatas despiu-se de sua túnica sem mangas que usava, e deu a Davi, e também suas vestes, até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Mas o que nos chama a atenção é que Davi não só beijou Jonatas. Tirem suas próprias conclusões com o versículo a seguir. Em 1 Samuel capítulo 20, versículo 41, diz: O ajudante foi. Quanto a Davi, levantou-se de um lugar próximo ao sul, lançou-se então com seu rosto por terra e curvou-se 3 vezes. E começaram a beijar-se um ao outro e a chorar um pelo outro, até que Davi tinha feito muito mais. Mais adiante, na morte de Jonatas, Davi lamenta a morte do amado. Isto está escrito em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Davi diz: Estou tão aflito por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras muito agradável. Teu amor a mim era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Depois da morte de Jonatas, Davi se relacionou com outros homens. No livro de 1 Reis, capítulo 5, versículo 1, mostra que Irão, rei de Tiro, era um dos que amavam a Davi. Grécia, 630 a.C. A homossexualidade é comum na antiga Grécia, onde casais homossexuais compartilham a casa e a convivência das relações estáveis e duradouras. A homossexualidade influenciou o desporto, a literatura, a política, a várias formas de arte, contribuindo para o crescimento cultural. No ano 600, a poetisa Safo escreve obras sobre o amor entre mulheres. Mais adiante, em 514, existiram 2 guerreiros gregos chamados Harmódios e Aristogento. Ambos foram um casal de guerreiros que libertaram Atenas do tirano Hiparco. Eles são os símbolos da democracia, por serem de classes sociais diferentes, e mártires da liberdade. Eles são os libertadores de Atenas. O filósofo Platão, em 385 a.C., defende publicamente que somente o amor homossexual pode conferir ao homem grego a plenitude intelectual. Em 378, o batalhão da cidade de Tabas foi invencível durante 40 anos. O batalhão da cidade de Tabas era composto por 150 casais homossexuais. A sua invencibilidade comprova a filosofia de Platão, que dizia que a fidelidade e bravura em combate seriam tão maiores se a relação de afeto entre os guerreiros fosse forte. Em 336 a.C., 2 alunos de Aristóteles expandem o império da Macedônia: Alexandre o Grande e seu amado e companheiro Hefestion. Roma, ano 80 a.C. O imperador Júlio César se apaixona por Nicomedes IV, o rei da Bítnia, onde hoje fica a Turquia. No ano 27 d.C., César Augusto foi o primeiro imperador a reconhecer oficialmente os primeiros casamentos homossexuais. No ano 98 d.C., Trajan, o mais adorado imperador de Roma, era bem conhecido pela sua homossexualidade expressa. No ano 130 d.C., Adriano, o 14º imperador de Roma, ergue templos por todo o império e uma cidade de raiz em memória de seu amado Atino, que foi considerado um deus multirreligioso. Os maiores líderes da história foram homossexuais, mas a caça aos homossexuais começara
quando no ano de 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, que era um bissexual assumido, funda o cristianismo e penaliza a prática homossexual. Tempos mais tarde, o imperador Teodósio I organiza um massacre na cidade grega Tessalônica, que constituiu na morte de 500 gregos, entre eles filósofos, soldados e professores, que se revoltaram contra Teodósio, que decretou novamente a penalização da homossexualidade. Em 1232, o Papa Gregório IX inicia a Aquisição Italiana à queima de homossexuais em praça pública. A Igreja Católica sempre foi contra a razão. No tempo do poderio da Igreja Católica, cientistas como Copérnico, que dizia que a Terra e todos os outros planetas giravam em torno do Sol, eram punidos com a morte. Diante de tudo isso, fica claro que a homossexualidade sempre foi natural, e só depois do surgimento da Igreja Católica deu-se início aos primeiros atos de homofobia, que penduram até os dias de hoje. No século XX, surgiram várias doenças sexualmente transmissíveis, e muitos colocaram a culpa nos homossexuais. Pessoas ignorantes, que até falam que os héteros não transmitem o vírus do HIV. Quanta ignorância! Em 1999, foi apresentada uma teoria no Congresso americano, de que o HIV foi transmitido a partir de uma espécie de chimpanzé para o ser humano, possivelmente por meio do sangue que saiu de um arranhão. Essa teoria é mais aceita pela comunidade científica. Já se sabe que o HIV existe nos Estados Unidos, no Haiti e na África desde pelo menos 1977 e 1978, quando casos raros de pneumonia, câncer e outras doenças foram diagnosticadas por médicos nas cidades de Nova York e Los Angeles. Em 1982, a doença que provoca a falência imunológica foi denominada de AIDS. Em 1984, descobriu-se o vírus que a causava, o HIV. Algumas doenças, porém, vieram de atos bizarros cometidos por héteros. Doenças como a gonorreia veio de um ato sexual de uma mulher praticando relações sexuais com um cachorro. Atos irresponsáveis criam algumas DSTs. E não amor puro entre pessoas do mesmo sexo. A Declaração dos Direitos Humanos diz: todo ser humano nasce livre, igual em dignidade e em direitos. Dotados de razão, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Somos livres, somos iguais, temos os mesmos direitos. Direito de ser feliz, direito de chorar, direito de viver, direito de amar, direito de ser gay.